Galera, abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu convido você mais uma vez agora a abaixar sua cabeça e orar. Ore a Deus, peça que Deus fale com você, apesar de mim aqui em cima. Que seja um momento de crescimento espiritual para mim, para cada um de nós aqui. Que seja um tempo de edificação nosso aqui. Senhor, nós te louvamos muito por essa noite, por essa oportunidade, Deus, que nós temos de cultuá-lo, de adorá-lo, Deus, de juntos, Deus, nós estarmos aqui, Deus, para aprender mais a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, apesar de mim, Deus. Que cada um de nós aqui, Deus, saímos encorajados, Deus, dispostos a amar mais o Senhor, Deus. Saímos daqui, Deus, mais dispostos a lutarmos contra o pecado, Deus, encorajados a abandonar, Deus, a deixarmos, Deus, aquilo que precisamos deixar, Deus, para te seguir. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Me lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Sonhava muito em ser jogador de futebol. Não é? Toda criança, acredito que ele sonha muito em ser alguma coisa, e principalmente os meninos sonham em ser jogador de futebol. Sonhava tudo aquilo que o mundo do futebol pode oferecer, não é? Dinheiro, fama, sucesso, status, enfim, tudo aquilo que a gente vê esses jogadores, eles conseguindo, eles conquistando, é o que toda criança ela quer, ela deseja quando ela sonha em ser jogador de futebol. E eu tive algumas oportunidades. Eu era menos pior do que os meninos que jogavam comigo, né? Então eu tive algumas oportunidades. Mas eu me lembro assim, que quando eu estava chegando nos meus 15, 16 anos, se eu não conseguisse logo um time para jogar futebol, eu teria que abandonar aquilo. Porque eu já tinha ficado muito velho, não havia mais oportunidade para mim. E eu era pressionado em casa, minha mãe queria me fazer de qualquer jeito arrumar um emprego. E ela me torrava, gente, mas me enchia mesmo. Vai trabalhar, moleque, vai arrumar um serviço, fica correndo atrás de bola, enfim, vai trabalhar. Só que eu ficava chateado com aquilo, porque eu tinha fé, e muita fé, de que eu ia conseguir conquistar o meu sonho. E eu estava confiante naquilo. A minha fé me fazia acreditar que aquilo era possível, apesar de que quando eu olhava para todas as condições, não era possível. Mas eu tinha fé naquilo. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu no meio de um campeonato lá jogando. Quando terminou um jogo, o cara me chamou de lado e disse o seguinte: olha, eu vi potencial em você, e eu quero que você vá lá jogar no meu time, eu tenho isso para te oferecer de legal, a nossa estrutura é assim, assado e tal. Gente, eu falei, é agora, né? É agora que enfim eu vou conquistar o meu sonho, é agora que enfim a minha fé, aquilo que eu tanto queria, ela vai ser concretizada, ela vai ser realizada. E o cara me disse o seguinte, isso era em janeiro, ele falou assim, quando for na primeira semana de fevereiro, você me liga e a gente combina tudo, você vai lá e vai estar tudo pronto para você. Passei o mês de janeiro todo treinando, me empenhando para chegar lá numa excelente condição, né? Um condicionamento físico bom, preparado para jogar já. Quando eu cheguei lá, não era muito parecido com aquilo que ele havia me prometido. Eu assustei assim de começo, mas eu disse, vamos lá, é o meu sonho. A minha fé me trouxe até aqui, não é?
os quartos eram meio estranhos, passei perto do refeitório, assim, era meio feio, o campo, pior ainda. Mas quando eu vi o cara que havia me prometido tudo aquilo, ele olhou para mim e passou reto, gente. Ele simplesmente olhou para mim como quem olha um desconhecido e foi embora. Gente, meu coração quase parou naquele momento, porque eu falei assim, como assim? Esse cara, ele não lembra de mim, ele me prometeu tudo aquilo. Eu saí da minha casa, eu estava uns 400 quilômetros longe da minha casa, eu havia abandonado tudo, minha família, deixado tudo, pegado minhas coisinhas e estava lá, crente, confiando naquela oportunidade que ele havia me dado, e agora ele nem me conhece, como assim? E aí eu fui, corri atrás dele e disse, olha, você não lembra de mim? Ele disse, não lembro de você não, e a gente não tem espaço para ninguém não, está lotado o clube, vai embora. Eu falei, gente, não é possível isso. Diante de todas aquelas promessas que aquele homem me havia feito, e agora ele não ia cumprir, eu fiquei muito mal com aquilo. E eu corri atrás dele de novo, eu disse, olha, o senhor me viu jogar, o senhor me prometeu isso, e o senhor precisa me deixar aqui de qualquer jeito, eu não tenho para onde ir não. E ele olhou, falou assim, eu nem lembro de você, eu não sei. Gente, mas meu coração ali, ele havia caído a ficha. Eu havia percebido que aquilo lá não era para mim não, que não ia dar certo aquilo ali não. Não é horrível quando as pessoas prometem alguma coisa para a gente que elas não podem cumprir? Promessas que criam em nós expectativas e geram em nós tudo aquilo que nós sonhávamos agora parece que vai se realizar, então de uma maneira para outra, isso simplesmente, sabe, você vê aquilo se partindo na sua frente e desaparecendo. Gente, que horrível isso. A gente confiar, coloca toda a nossa fé e esperança em alguma promessa que ela não se cumpre. Não quero falar de futebol com vocês hoje, não quero falar disso, eu quero falar de fé, principalmente fé em promessas, que elas podem se realizar e na verdade elas vão se realizar. Porque não é uma pessoa qualquer que prometeu isso para nós, mas é o Deus todo-poderoso e soberano Criador de todas as coisas que nos prometeu coisas através da sua palavra. É sobre essa fé que eu quero falar com vocês nessa noite. Para a gente falar dessa fé, um pouquinho que a gente leu no capítulo 11, versículo 1, a gente precisa primeiro entender um pouquinho do contexto do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. O autor dessa carta é desconhecido, a gente bem sabe disso. O que a gente pode perceber teologicamente quando a gente estuda ela, é que ela foi escrita para judeus. Por todo o conteúdo dessa carta, ela foi escrita para os judeus. Judeus que haviam se convertido e agora eles estavam sofrendo perseguição dos judeus incrédulos, judeus que não haviam se convertido. Esses judeus estavam caluniando, esses judeus estavam perseguindo, denunciando, torturando e até matando aqueles judeus que haviam se convertido. Esses judeus que se converteram, diante de toda essa pressão, eles começam a questionar a sua fé. Eles começam a olhar para a fé e ver se foi de fato um bom negócio ter abraçado a fé. Porque quando eles eram judeus, eles não sofriam perseguição. Não havia tempos difíceis na vida deles, eles estavam seguros na religião deles, e principalmente eles não eram mortos por seguirem a Cristo. Então eles começam a questionar, e muitos deles começam a desanimar na fé. Então o autor de Hebreus, percebendo isso, ele resolve escrever essa carta, a fim de encorajar esses irmãos crentes. Quando a gente olha do capítulo 1 até o capítulo 10, o autor de Hebreus ele vai fazer uma comparação entre Cristo e o judaísmo. Ele vai apontar aquilo que Cristo é e aquilo que o judaísmo é. E ele vai dizer o seguinte, olha, o judaísmo, ele é incompleto, ele é imperfeito, e Cristo, ele é completo, ele é perfeito. Somente em Cristo você consegue ter um relacionamento com Deus. Somente em Cristo você consegue de fato ter uma vida espiritual verdadeira. O judaísmo, ele te oferece legalismo. Cristo, ele te oferece uma vida de adoração verdadeira. Se vocês que se converterem, voltarem ao judaísmo, vocês não têm mais nada. Uma vez que vocês abraçaram Cristo, vocês abraçaram a verdade, se vocês retrocederem agora, vocês só tendem a perder. Vocês vão estar trocando aquele que é perfeito, aquele que é completo,
por aquilo que é incompleto. Então não façam isso. Então do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente vai ver claramente o autor de Hebreu fazendo essa comparação entre aquilo que Cristo é e entre aquilo que o judaísmo é. E dizendo que é infinitamente melhor você estar abraçado, você ter um relacionamento com Cristo, do que você viver confiando em religião ou qualquer outra coisa. E não só com o judaísmo, mas com qualquer outra religião ou com qualquer outra coisa, quando comparada a Cristo, não vale a pena. Isso sempre vai ser incompleto. Somente Cristo é completo. Quando ele chega no capítulo 11, a fim de encorajar mais e mais esses irmãos que estavam desanimados, ele diz o seguinte: olha, vamos pensar sobre a fé de vocês, vamos defini-la. A fé que vocês têm, ela não é uma dúvida, ela não é baseada em incertezas. Ela é uma certeza, gente. Quando a gente olha para essa palavra certeza aqui, uma tradução literal do original, eu acho muito legal que ela diz o seguinte, que certeza, ela pode ser trocada por um firme fundamento. Algo que é concreto, sólido, e que uma vez que você está em cima daquilo ali, você está seguro. Então o autor de Hebreus está dizendo para eles o seguinte: olha gente, continuem na fé de vocês, perseverem, apesar de tudo aquilo que tem acontecido com vocês, a fé é um firme fundamento, é um lugar de segurança para vocês. Porque quando a gente está firmado nessa fé, existem promessas que o próprio Deus vai cumpri-las na vida daqueles que creem, na vida daqueles que vivem baseado em fé. Bem diferente do conceito de fé do que a gente vê nos nossos dias, ou até mesmo dentro da igreja, não é? Fé é muito confundido com uma força positiva ou um simplesmente eu acho que eu consigo, eu acho que eu posso, então por isso que eu tenho fé e vai dar certo porque eu tenho fé, então eu me esforço, eu me empenho e vai dar certo porque eu tenho fé. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que fé ela é uma certeza naquilo que Deus disse. E uma vez que Deus não disse, é em vão todo esse esforço. Muitas vezes na prática a gente vê mais o seguinte, o camarada diz que pela fé ele vai conseguir comprar um carro, não é? Ele ganha R$800, ele vai lá, ele assume a parcela de um carro que é de R$1.000, ele diz o seguinte, olha, pela fé eu vou conseguir pagar esses R$1.000, porque são só duzentão de diferença, né? Duzentão, filho, na esquina, te acha. Então a fé não é isso, não é algo vazio, não é uma incerteza, pelo contrário, ela é uma certeza. Ela é baseada e ela é fundamentada em algo seguro, e esse seguro são as promessas de Deus. Então o autor está dizendo o seguinte, gente, continuem firme na fé de vocês, vale a pena demais. E ele não somente, para que o ensino da fé ele fique mais claro, ele vai dar exemplos agora de pessoas que viveram uma vida de fé. Ele vai dizer o seguinte, olha, lembrem de Enoque, ele vai começar desde os primeiros que tiveram fé, não é? Ele vai dizer o seguinte, olha, lembrem de Abel. Abel pela fé, ele adorou a Deus. Lembrem-se de Enoque, pela fé ele andou com Deus num tempo onde ninguém andava com Deus. Lembrem-se de Noé, alguém que serviu a Deus, alguém que se empenhou em obedecer a Deus, mesmo quando as pessoas o ridicularizavam, diziam que ele era louco e ainda assim ele perseverou na sua fé. Lembrem-se de Abraão, que viveu uma vida de fé, que acreditou em algo que ele nem viu ao final da sua vida. Lembrem-se dos filhos de Abraão, lembrem-se de Moisés, lembrem-se de tantos outros que fizeram algo. Quando a gente chega no final do capítulo, ele já citou tantos exemplos de fé, que ele diz o seguinte, olha, eu vou resumir, eu não tenho tempo para falar de todo mundo que viveu pela fé, são muitas pessoas que viveram pela fé. Eu vou dizer o seguinte, a fé de todos esses valeram muito a pena, porque eles receberam algo que Deus havia prometido para eles, e algo que nada pode ser comparado com isso. Eles receberam a vida eterna. Ele diz o seguinte, a fé abençoou muitas pessoas, a fé livrou muitos da espada, mas ele diz o seguinte também, que a fé levou muitos para a espada. Parece até contraditório isso, né? A fé livrou alguns, mas também levou alguns para a morte. Então o autor, ele está fazendo um panorama geral da fé. Ele está ensinando para aquela galera o que é fé. Para que a gente não crie em nós uma expectativa e não gere em nós uma ideia de uma fé errada.
Fé não está ligada a uma vida segura. Fé não está ligada a sucesso. Entenda isso. Ele vai deixar isso muito claro. Existiram homens que pela fé, eles obtiveram sucesso sim. Mas existiram homens também que pela fé eles morreram. E eu não sei se você sabe, mas pela fé pessoas ainda morrem hoje. Super trágico isso, esse avião que caiu recentemente, né? E se eu dissesse para você que de ontem para hoje, 7 aviões com cristãos caíram em algum lugar do mundo? Se eu dissesse para você que de ontem para hoje, mais ou menos, entre 550 a 600 cristãos foram assassinados pela sua fé. Pesado isso, né? Pessoas continuam dando a sua vida ainda em favor da fé. Então o autor, ele está fazendo um panorama geral sobre o que é fé. Ele está dizendo o seguinte, ele não está querendo iludir aqueles judeus convertidos. Ele não está querendo dizer que a fé, ela só vai trazer benefícios para eles. Ele está dizendo que a fé é o melhor lugar para você estar. A fé ela é um firme fundamento, ela é um lugar seguro para você, mas talvez isso traga perseguições para você. Talvez isso traga tempos difíceis, lutas e talvez até a morte. Para enfatizar melhor ainda esse ensino sobre fé, ele vai dizer o seguinte: lembrem-se de Moisés, o grande líder dos judeus. E eu quero rapidamente olhar com vocês a vida de Moisés e ver o quanto Moisés ele pode ser relevante para nós. Assim como ele é relevante para os judeus, ele foi para essas pessoas que estavam recebendo essa carta aqui. Capítulo 11 ainda, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O que é esse decreto do rei? O rei, o faraó do tempo de Moisés, ele havia percebido que o povo de Deus que estava morando no Egito, eles estavam se tornando numerosos demais, e aquilo, na cabeça dele, estava se tornando um risco, porque uma vez que aquele povo era numeroso, eles poderiam de alguma forma sobrevir sobre o Egito, tentar dominar o Egito, tentar conquistar o Egito, e o rei, o faraó, ele fica preocupado com aquilo. Então ele ordena, ele cria uma lei, dizendo o seguinte: olha, todo filho homem que nascer agora dos hebreus, ele precisa ser morto. Então havia o decreto desse rei, só que os pais de Moisés, mesmo diante desse decreto, eles não obedeceram ao decreto. Por quê? A Bíblia não nos diz isso, mas a tradição dos judeus, a tradição rabínica, ela diz o seguinte, que os pais de Moisés, eles tiveram uma visão, eles tiveram um sonho, onde Deus dizia para eles que Moisés não era uma criança comum, que Moisés ia ser o libertador, que Deus ia usar Moisés para tirar a nação, para tirar o povo de Deus do Egito, para libertá-los. Então, os pais de Moisés obedeceram a Deus, eles preferiram temer a Deus do que temer a homens. E quando as pessoas que estavam ouvindo essa carta aqui, elas leem isso aqui, que pela fé, os pais de Moisés, eles desobedeceram uma ordem de uma pessoa, de um homem, preferiu obedecer a Deus, isso era um encorajamento para eles. O autor está dizendo o seguinte: gente, lembrem-se dos pais de Moisés. Os pais de Moisés, eles colocaram a sua vida em risco para obedecer a Deus, eles preferiram temer a Deus do que temer a homens. Esse texto aqui não está dizendo que a gente não deve obedecer às autoridades. Não é isso, esse não é o tema dessa pregação. E esse texto aqui também não está dando margem para a gente fazer o que a gente quiser, uma vez que Deus fala para a gente ir contra algumas coisas. A Bíblia não é a Constituição, tá bom? Você vai conseguir achar alguns meios aqui de não obedecer a Deus. Isso aqui não é a Constituição, não há falhas nisso aqui. Mas a fé dos pais de Moisés era um encorajamento para aqueles irmãos que estavam ouvindo. O encorajamento era o seguinte: olha, as autoridades estão ameaçando matar vocês, mas lembrem-se dos pais de Moisés. Eles foram ameaçados de morte também, e ainda assim eles preferiram obedecer a Deus. Agora olha o versículo 24, e a maior ênfase do texto aqui. É o versículo que mais mexe com a gente, que mais nos chama a atenção. Pela fé, Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, ele considerou a sua desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O encorajamento era o seguinte agora, gente, lembrem-se de Moisés. Moisés, ele rejeitou a mais alta posição social daquele tempo. Ele era filho da filha do faraó. Moisés, pela sequência, ele tinha a chance de algum dia se tornar o faraó. Mas Moisés, ele andava com a elite da sociedade. Ele fazia parte das pessoas mais privilegiadas daquele tempo. O Egito era a superpotência, não existia nada, nenhum país mais poderoso do que o Egito naquele tempo. E Moisés, ele rejeita essa posição social. Ele olha para tudo aquilo que aquela posição poderia oferecer para ele, as oportunidades que aquela posição poderia oferecer para ele, as pessoas com quem ele poderia andar. Não é legal quando você anda com alguém que tem uma posição de honra? Não é legal? Quando eu ando com o Zóio, por exemplo. O Zóio é patrão lá na Clealco. Quando eu estou do lado dele, cara, eu falo, pô, que legal, né? Você está do lado de alguém que é visto na sociedade, né? Alguém que é legal você estar do lado dele, né? Moisés, ele andava com essa galera. Mas ele rejeita isso. E ele troca essa galera que era altamente privilegiada e que oferecia para eles coisas boas para andar com gente que não oferecia nada para ele. Pelo contrário, uma vez que ele havia rejeitado a posição dele de filho da filha de Faraó, uma posição de príncipe, para se tornar um escravo, porque agora ele fazia parte de um povo que era escravizado pelo Faraó, ele não receberia mais privilégios pela posição dele. Pelo contrário, ele receberia agora desonra, ele receberia perseguição. Ele havia se tornado um escravo agora. O encorajamento para nós é o seguinte: Moisés, ele se identifica com o povo de Deus. Ainda que o povo de Deus, humanamente falando, ele não nos dê muitos privilégios e muitas oportunidades, ainda assim Deus quer que a gente ande com o povo dele. Ainda assim Deus quer com que a gente se identifique com o povo dele. Por que isso é relevante para nós? Porque para aqueles judeus convertidos, andar com a galera que havia se convertido era uma posição de desonra, era desvantagem na sociedade. Então muitos deles queriam voltar ao judaísmo, porque o judaísmo era bem visto na sociedade. Talvez hoje a fé cristã, mas a fé cristã errada, a fé gospel que a gente vê na televisão, talvez de alguma forma ela seja bem vista, não é? Mas a fé verdadeira, ela ainda assim é desprezada. Ainda não há honra para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que tentam viver uma vida de santidade. Não há honra para nós. Mas Deus diz que pela fé, nós precisamos nos identificar, nós precisamos nos relacionar com esse povo. O povo que a sociedade despreza, o povo que a sociedade não vê vantagem, esse é o povo com que a gente deve andar. O versículo também diz que Moisés, ele pela fé, ele olhou para todo o prazer que o Egito poderia oferecer para ele, entendendo que aquele prazer era momentâneo, que aquele prazer poderia ser desfrutado por apenas um curto tempo. Ele rejeita aquele prazer para abraçar o prazer que Deus tem para ele na eternidade. Isso nos confronta muito. Nós vivemos numa sociedade hedonista, não é? As pessoas buscam prazer, em tudo elas querem prazer e tão somente o seu prazer. Muitas vezes o prazer que nós, pessoas que não têm dinheiro, nós tentamos buscar, ele é muito pequeno, com um prazer comparado com alguém que é muito rico, ele pode buscar. Eu estou dizendo o prazer que uma pessoa rica, ela pode obter através do seu pecado. Era isso que Moisés estava abrindo mão. Ele estava dizendo o seguinte: olha, com todo o dinheiro que eu tenho aqui, com todas essas oportunidades que eu tenho de ter prazer, mas fazendo essas coisas com pecado, de uma maneira pecaminosa, eu rejeito isso. O encorajamento para nós é muito maior. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão buscando prazer, e o prazer que vocês estão buscando, ele não vai dar em nada, gente.
Vocês estão curtindo o pecado de vocês, ele é por curto período, vocês nem conseguem curtir ele de uma maneira mais intensa, e vocês não conseguem sair fora dele. E ele está dizendo o seguinte: olha, lembrem-se de Moisés, que pela fé, confiando naquilo que Deus havia prometido para ele na eternidade, foi suficiente para ele rejeitar tudo aquilo que ele poderia conquistar aqui na terra, todo aquele prazer que ele poderia ter através do seu dinheiro, através do seu status, através das companhias dele. Ele está falando, olha, Moisés, ele teve uma oportunidade de ter prazer mesmo. Eu não me lembro o autor, mas em um livro que ele descreve Moisés, ele vai dizer o seguinte, que Moisés, em todo o Antigo Testamento, nenhum homem teve tanta oportunidade de ter prazer, e prazer de forma pecaminosa, quanto Moisés. E a Bíblia vai dizer assim, que pela fé, contemplando as promessas de Deus, ele disse não para esses prazeres do pecado. Isso é um encorajamento para mim e para você. Talvez o que falta em nós para sair fora, para dizer não a esse prazer momentâneo do pecado, seja contemplar aquilo que Deus tem para nós na eternidade. As promessas de Deus para nós, elas são muito vagas comparadas ao pecado. É por isso que a gente continua se afundando no pecado ainda. É por isso que a nossa fé ainda não nos levou a abandonar esse pecado. Porque as promessas futuras de Deus, elas não parecem que vai nos dar tanto prazer quanto o pecado tem nos oferecido agora. Lembrem-se de Moisés, que pela fé, olhando para a eternidade, ele conseguiu dizer não para aquilo que a sua carne, para aquilo que a terra poderia oferecer para ele. Ele vai dizer mais ainda. Versículo 27, ele vai dizer assim, que pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. O versículo é muito legal, porque ele nos dá, ele mais uma vez, quer encorajar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos por homens, a resistir a todo esse mal que poderia sobrevir sobre eles. Mais uma vez ele está encorajando aqueles irmãos a não temerem a homens. Ele está dizendo o seguinte, olha, lembrem-se que os pais de Moisés não temeram a homens, e agora Moisés também, ele não temeu ao homem, e não era qualquer homem, era o homem mais importante daquele tempo. Ele está dizendo o seguinte, olha, Moisés ele também não temeu, então assim, não temam aquilo que os homens podem fazer com você. E ele diz mais, que Moisés pela fé, ele não só não temeu aquele homem, mas ele perseverou. Por que ele perseverou? Porque a Bíblia nos diz que por 10 vezes Moisés ele tentou sair do Egito. Isso era um encorajamento, porque quantas vezes nós tentamos fazer alguma coisa, não é? E na primeira oportunidade que nós temos, mesmo quando Deus nos prometeu, aquilo não dá certo. Aquilo parece que as oportunidades acabaram por ali, as portas se fecharam, e nós simplesmente achamos que o plano de Deus não era mais aquele ali, e nós retrocedemos, nós dizemos o seguinte, olha, eu tive fé que aquele era o plano de Deus, mas eu fui lá diante daquela oportunidade, e ela não se abriu para mim, não aconteceu aquilo que até Deus prometeu, e eu não vou tentar de novo. A Bíblia diz o seguinte, que pela fé Moisés ele tentou 10 vezes, gente. Isso é um encorajamento para mim e para você, que temos buscado coisas, que temos nos empenhado para fazer muitas coisas que Deus nos prometeu, e muitas vezes a gente, em meio a essas coisas, parece que Deus fecha alguma coisa, parece que Deus fecha alguma porta, parece que aquilo não é mais a vontade de Deus, e nós retrocedemos e nós desistimos daquilo. O encorajamento para nós é, lembrem-se de Moisés, que por 10 vezes, e se fosse por mais vezes, Moisés ele continuaria indo lá, vez após vez, pedindo para o faraó, para poder sair do Egito. Que a gente possa perseverar nisso também, mesmo quando as portas se fechem. Versículo 28, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. A 10ª praga, a gente sabe que ela foi a mais tensa de todas. O faraó, diante da 10ª praga, ele não resistiu, e ele permitiu com que o povo de Deus saísse do Egito.
A 10ª praga, Deus havia dito que um anjo destruidor, passaria por todo o Egito e destruiria e mataria todo o primogênito. E a Bíblia diz assim que pela fé, Moisés ele confiou no sacrifício que Deus havia preparado para ele. Qual que é o encorajamento aqui? O encorajamento era o seguinte, gente, lembrem-se de Moisés. Diante da morte que era certa sobre eles, ele confiou no sacrifício que Deus havia propiciado para ele, que Deus havia arrumado para ele. Ainda que esse sacrifício parecia algo meio estranho, não é? Imagina que para você salvar a vida do seu filho mais velho, você teria que matar um cordeiro, pegar o sangue dele, passar nas vigas da porta e entrar para dentro da sua casa, assar o carneirinho lá, mandar para dentro, celebrar a Páscoa com a sua família, então o seu filho primogênito estaria salvo. Lembrem-se que pela fé, Moisés ele salvou a vida do seu filho através de algo que as pessoas duvidaram. Imagina Moisés pregando para todas as pessoas sobre isso. Gente, para vocês serem salvos, Deus vai mandar um anjo destruidor aqui. Para vocês serem salvos, vocês têm que ir lá, pega o carneirinho, mata o bicho, pega o sangue dele, passa na porta, pega o bicho, vai lá dentro, come ele, celebra a Páscoa, agradece, tem um tempo lá com a sua família. Só assim o seu filho vai ser salvo. Imagina você ouvindo isso. Para nós é normal, né? A gente lê isso aqui, beleza, né? Vou lá, pego um carneiro. Quem que faz isso, gente? Pegar um carneiro, pegar o sangue, passar na porta para ser salvo. A salvação que Deus havia proporcionado para aquele povo era meio estranha e eles não confiavam nisso. O encorajamento era o seguinte para aqueles judeus que estavam vendo isso aqui. Gente, lembrem-se de Moisés. Isso aqui é uma alusão. Tudo aquilo, muitas coisas que aconteciam no Antigo Testamento faziam referências ao Novo Testamento. Então o encorajamento para aqueles judeus perseguidos era o seguinte: esses judeus incrédulos dizem para vocês que o sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo não é suficiente para salvá-los, que a morte de Cristo é uma loucura você confiar nisso. Mas lembrem-se de Moisés, que confiou a vida do seu filho mais velho num cordeiro, gente. Agora o encorajamento para vocês é: confiem a vida de vocês, entreguem a vida de vocês para aquele que se entregou. Não é mais o sangue de um cordeiro, é o sangue do Filho de Deus agora. A gente está falando daquele que é a pessoa mais importante do universo, que ele se entregou, ele morreu. Então confiem nele. A fé de vocês aproxima vocês desse Cristo. Se aqueles homens confiaram a salvação deles em um carneiro, quanto mais vocês agora têm que confiar a salvação das suas vidas em Cristo, gente. O encorajamento para aqueles irmãos era esse: gente, olhem para a salvação que Deus tem para vocês através do seu Filho. A fé de vocês precisa aproximá-los de Cristo. Versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Para finalizar a vida de Moisés, como um encorajamento para aqueles irmãos e como um encorajamento para nós também, ele diz o seguinte: olha o que a fé leva as pessoas a desfrutarem. Olha o que pela fé essas pessoas elas têm nas suas vidas. E olha o que as pessoas que agem sem fé, elas têm nas suas vidas. Versículo 29 diz que pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Isso era um encorajamento para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: gente, diante dos mares, diante dos desafios que sobrevêm sobre vocês, diante daqueles desafios que são impossíveis, que parece que vão destruir vocês, que vão acabar com a vida de vocês, confiem naquele que levou vocês até diante desse desafio. Que Ele vai, gente, de uma maneira soberana e milagrosa, fazer com que você passe, salvo e seguro em meio a esses desafios. Não faça como aqueles que agem sem fé, que como sem fé tentam encarar esses desafios. O povo de Deus, pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho. Os egípcios, sem fé, morreram no Mar Vermelho. O encorajamento
que esses irmãos tiveram, a lembrança da vida de Moisés, foi muito impactante para eles. Isso é muito impactante para nós. Isso nos leva a avaliar a nossa fé. Isso nos leva a pensar no que a gente tem confiado e em que essa fé tem nos levado. Em como a nossa fé tem nos feito reagir diante de toda a oposição que a gente enfrenta, diante de toda a perseguição. Ainda que essa perseguição não resulte em morte, a gente sofre perseguição. Será que a nossa fé tem nos levado a olhar para a eternidade e nos encorajado a abrir mão do pecado? Até quando, gente? A gente vai viver abraçado, curtindo mais o pecado do que curtindo a Deus? Será que a nossa fé tem nos levado a se identificar com o povo de Deus? A olhar para esse povo aqui e amá-los, gente, e estar com eles. A nossa fé precisa nos levar a confiar em Deus diante dos desafios. Diante dos mares, diante de toda oposição, diante de tudo aquilo que tem vindo sobre as nossas vidas, a nossa fé, gente, precisa nos levar a olhar para esses desafios e a confiar que Deus pode fazer com que a gente passe por eles são e seguro. Mas entender também que Deus pode nos confortar e consolar no meio deles. Para de te desanimar com qualquer coisa que acontece com você. O capítulo 11 nos encoraja a isso. Olhem para a vida de todos esses. Deus livrou muitos, gente, de cada coisa. Mas Deus confortou e consolou muitos também no meio de todas essas coisas horríveis. E ainda assim eles perseveraram, e ainda assim eles prosseguiram em amar a Deus. A questão não é a fé, a questão é quem prometeu isso para nós. Olha o que Sara vai dizer. Cadê o Vitinho? Vitinho, está aí? Pode ir. Versículo 11, Hebreus 11, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Percebem o que aconteceu aqui? Fiel foi aquele que prometeu, gente, aquilo para Sara. A certeza da nossa fé, gente, ela é um firmamento seguro. Ela precisa nos levar a descansar, nos levar a ter uma vida espiritual melhor, gente, uma vida espiritual melhor, mais relevante, que impacte mais pessoas, sabe, que faça diferença. Porque não depende da gente, depende de quem prometeu isso para nós. E quem prometeu tudo isso para nós é fiel para cumprir, gente. Quem nos promete uma eternidade do lado dele, quem nos promete o teu Santo Espírito nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo, nos capacitando, gente, é o próprio Deus. Não é a nossa fé, não é a qualidade da nossa fé que nos faz receber todas essas coisas, mas é a fidelidade de Deus, gente. Então o desafio para nós é confiar nas promessas de Deus, descansar naquilo que Ele tem para nós. E de uma maneira mais prática, isso nos leva a viver o presente de uma maneira que agrade a Deus. De uma maneira mais prática, isso nos leva a conhecer mais as promessas de Deus. Para que as promessas de Deus, elas sejam melhores do que qualquer outra coisa na nossa vida. O desafio para nós é ter uma fé relevante. É ter uma fé convicta, uma certeza em Deus, gente. Para de confiar em você. Para de confiar que o seu pensamento positivo vai te levar a alguma coisa.
Confia em que Deus pode te levar em algum lugar. Confia em que Deus ele pode soberanamente cuidar de você. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a gente a ter uma fé assim. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor, nós aprendemos, Deus, um pouco, Deus, sobre fé, de acordo com a Tua palavra, Deus. E isso nos constrange, Deus, isso nos envergonha, Deus, porque nós percebemos o quanto nós não temos fé, Pai. Isso me envergonha, Deus, porque eu percebo o quanto a minha fé precisa melhorar, Deus. O quanto a minha fé, Deus, precisa me fazer olhar para a eternidade, Deus. E sair fora, Deus, do pecado que tanto tem me atrapalhado, Deus, que tanto tem atrapalhado os meus irmãos, Deus, a viver uma vida de santidade melhor, mais intensa, Deus. Dá fé para nós, Deus. Nos encoraja, Deus. Nos ajude a confiar nas Tuas promessas, Deus. Não queremos mais confiar em nós, Deus. Nós queremos confiar no Senhor, Deus. O Senhor e no Senhor, Deus, há um firmamento seguro, Deus. Aumenta a nossa fé, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.